Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Adelmo Dias Ribeiro, advogado. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre temática previdenciária. Portanto, se você é o interessado nesse vídeo, fica nele. Gente, antes de qualquer coisa, gostaria de repetir aqui o nosso mantra do canal, tá? Se é a primeira vez que você visita o canal, eu peço que você se inscreva, para que você deixe o like no vídeo, para que você faça um comentário, né? É extremamente importante as interações de vocês aqui para o desenvolvimento do nosso canal no YouTube, né? Para que a gente alcance novos patamares e nossa comunidade cresça, né? Nossos vídeos sempre têm um padrão informativo, eu trago alguns conteúdos, esclareço alguns questionamentos sempre do ponto de vista abstrato, né? E eu espero estar ajudando vocês nesse vídeo também, tá? Um tema que eu gostaria de tratar hoje, na verdade, é um tema até um pouco mais complexo, né? Diz respeito ao formato de cálculo do auxílio-doença com a reforma previdenciária, né? Eu queria conversar sobre isso com vocês, porque existem dúvidas, principalmente com relação à aposentadoria por invalidez, tá? E a sua relação com o auxílio-doença. Mas vamos entender primeiro como é que funcionava antes da reforma previdenciária, né? O cálculo do auxílio-doença. O cálculo do auxílio-doença funcionava com base no artigo 61 da Lei de Benefícios, né? O que esse artigo diz? Que a renda mensal inicial do auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício, né? E nesse contexto aqui é importante explicar qual é a diferença entre salário de benefício e salário de contribuição, né? Salário de contribuição é o salário por meio do qual é calculada, né, a contribuição para o INSS, né? O salário de benefício é o salário utilizado pelo INSS na formulação dos benefícios, né, no cálculo dos benefícios previdenciários. Veja que existe uma distinção. Você pode ter um salário de contribuição superior ao salário de benefício, né? Isso é possível. Mas sim, feito esse esclarecimento inicial, é importante dizer que antes da reforma da Previdência de 2019, o cálculo levava em conta 91% do salário de benefício do segurado, né? Sucede que, à época, vigia o entendimento segundo o qual o salário de benefício correspondia a 80%, né, dos maiores salários do segurado, desprezando-se a contagem dos 20% menores. Então, no passado funcionava assim, você considerava os 80% maiores salários de contribuição e descartava os 20% menores para encontrar, né, o salário de benefício. O que aconteceu com a reforma previdenciária? A reforma previdenciária modificou esse formato e passou a dizer que o salário de benefício é 100%, né, dos salários de contribuição, ou seja, todos os salários de contribuição em média desde julho de 1994, né? Ou seja, a reforma em certa medida precarizou o montante devido a título de auxílio-doença, aliás, como fez em relação a todos os demais benefícios, e isso não é nenhuma novidade, tá? Então, só para sistematizar aqui, antes da reforma, a média era dos 80%, né? Depois você aplicava o coeficiente de 91%, encontrava o valor do auxílio-doença, e depois da reforma previdenciária, essa média passou a ser de 100%, que você multiplicava também pelo quociente de 91% e encontrava o valor do auxílio-doença, tá? É importante dizer que essas regras de cálculo são aplicáveis ao auxílio-doença previdenciário. Os benefícios acidentários, de uma forma geral, não serão tratados nesse vídeo, mas eles têm uma regra de concessão mais benéfica, tá? Ou seja, o valor desses benefícios é maior. Doutor, e com relação à aposentadoria por invalidez, o que foi que mudou, né? É importante dizer que a reforma da Previdência criou uma certa distorção no âmbito das aposentadorias por invalidez. E por que eu estou dizendo isso? Hoje é comum você se deparar com a seguinte situação: uma pessoa recebe uma renda a título de auxílio-doença, né? E quando esse auxílio-doença é convertido em aposentadoria por invalidez, a remuneração cai, né? Porque no âmbito da aposentadoria por invalidez, vale aquele formato de cálculo geral da reforma, ou seja, 60% da média de todos os salários do segurado, dos salários de contribuição, acrescidos de 2% a cada ano de contribuição, né, que excede a 20 para homens e 15 para mulheres.
Veja que o formato de cálculo da aposentadoria por invalidez acaba sendo mais rigoroso do que o formato de cálculo do auxílio-doença. Isso faz com que, na prática, seja comum a situação da pessoa que recebe o auxílio-doença passe a receber um montante inferior, né, a título de aposentadoria por invalidez. Uma discriminação que, ao meu ver, é inconstitucional, né, que vai ser ainda alvo de debate perante os tribunais superiores, ainda não foi, mas eu já posso dizer para vocês que em 90% dos casos, a pessoa que recebe o auxílio-doença, né, com valores acima do salário mínimo, claro, né, ela vai ter uma redução quando migrar para a aposentadoria por invalidez, né, que, ao meu ver, é inconstitucional, né. Então, fica esclarecido nesse vídeo o formato de cálculo, né, do auxílio-doença. Um outro tema que eu queria conversar com vocês, que eu também venho repisando e conversando com vocês, né, sobre a questão da estabilidade. Me perguntaram, doutor Adelmo, quem recebe o auxílio-doença previdenciário tem direito à estabilidade? Né? A resposta é não. Tá? A estabilidade assegurada nos casos de auxílio-doença se restringe às hipóteses de auxílios-doenças acidentários. Tá? Então, você que recebe auxílio-doença acidentário, quando você retorna para a sua atividade laborativa, você tem os 12 meses de estabilidade no trabalho. Essa regra não se estende, né, no âmbito do auxílio-doença previdenciário. Tá? Auxílio-doença previdenciário, você voltando para o trabalho, você pode ser demitido, né? O que é um problema. Né? Agora, passada essa etapa teórica do vídeo, eu gostaria de trazer aqui uma etapa de esclarecimento de questionamentos. Né? Eu separei aqui alguns questionamentos, né, feitos, que eu considerei pertinentes, e vou estar esclarecendo esses questionamentos. Né? Estou afastado desde abril de 2023 por incapacidade. Entrei com ação contra o INSS pelo judicial, pois até agora não recebi nenhum centavo. Pessoal, é importante que vocês tenham em mente que as ações previdenciárias, de uma forma geral, demandam a completude de todo o procedimento para você receber valores retroativos. Né? Eu sei que é difícil pagar as contas quando você está incapacitado e não recebe nada do INSS. Mas o alento que eu tenho a dizer para vocês é que esses valores são pagos futuramente sob a forma de retroativos. Tá? Então é normal você ter um processo que você está ali esperando um ano, né? É normal na justiça brasileira, tá? E não saiu nada ainda. Tá? É normal, você vai ter ali uma continuidade daquele processo, né? E feitas as perícias, estando as perícias ok, e o juiz julgando procedente a ação, você vai receber todo o retroativo desde a data de entrada do requerimento. Né? Então, eu tranquilizo vocês nesse assunto, né, que você não deixa de receber, você recebe depois. Né? Então, se vocês tiverem mecanismos de contrair crédito, né, para não passarem por uma situação devastadora do ponto de vista financeiro e familiar, né, a mensagem é essa: os seus valores vão sair no futuro, tá? É porque a justiça realmente é lenta e os processos demoram um pouquinho para tramitar. O meu processo já colocaram um laudo favorável e está em aguardo da tramitação judicial. O que é que eu posso dizer sobre a questão dos laudos periciais nas ações previdenciárias por doença? Né? São documentos extremamente importantes que definem, em 90% dos casos, o resultado do processo. Existem alguns casos que você, apesar de ter laudo pericial, você vai ter um julgamento contrário, né? Mas isso é muito excepcional. A regra geral é que, com o laudo favorável, você tenha ali a concessão do benefício previdenciário. Essa é a regra geral. Então, eu diria que é um motivo, sim, de comemoração você ter um laudo pericial favorável em seu processo. Né? Não significa que você já vai receber ali o seu benefício, mas significa que você tem uma boa perspectiva processual, né? Uma perspectiva de êxito naquele processo. Aqui teve uma pessoa que me elogiou, agradeço os elogios, tá? O melhor canal informativo que eu pude assistir até hoje, muito obrigado. Né? Consulta o RPV e aparece o valor depositado. O que é que significa? Né? Olha, veja bem,
você tem que avaliar se no seu tribunal eles exigem ou não o alvará para o saque da RPV. Existem alguns tribunais que exigem, existem outros que não. O Brasil é muito grande. Eu diria que o Brasil é como se fosse um continente. Então você tem regramentos diferentes a depender da justiça que você está vinculado. Não deveria ser assim, é certo, porque nós temos a soberania nacional e as leis federais regram as temáticas previdenciárias, né? Mas na prática acaba sendo, você tem distinção de regramentos. Tá? Em regra, valor depositado significa que o valor já está à disposição da parte, né? Mas alguns juízes e tribunais exigem a expedição de um alvará, né, para você ter acesso aos valores. Infelizmente é uma burocracia adicional, né, que se coloca ali de modo a retardar o recebimento de valores, né, e de fato você tem que aguardar. Então a melhor opção é sempre se informar com o seu advogado, porque os advogados eles têm conhecimento muito aprofundado, né, na área de atuação deles, na área geográfica de atuação também. Tá? Não só na área temática, mas também na área geográfica. Então, é importante que vocês saibam, nem tudo que eu falo aqui nesse vídeo vai ter uma aplicabilidade universal. Às vezes você vai ter uma determinada questão que tem um tratamento regional diferente, né? Ou seja, você não tem, né, um regramento único no Brasil. Né? No Brasil, você tem que muito que avaliar também a vara, o juiz, quem é o juiz, como ele decide, né? Então, existe toda uma peculiaridade, né, que vocês têm que ter em mente. Depressão garante direito a benefício? Tenho depressão e transtorno bipolar. Olha, depressão e transtorno bipolar, para garantirem direito ao benefício, tem que estar em grau avançado. Não é qualquer distúrbio ansioso, depressivo e bipolar que assegura direito ao benefício. Mas se você tiver um quadro grave, sim, você pode se aposentar, tanto por invalidez, se você já tiver preenchido os requisitos, né, como você também pode receber o BPC-LOA, se você for baixa renda, né, e também apresentar o distúrbio, tá? Fiz o acordo, já tem 60 dias e nada ainda. Olha, os 60 dias é um prazo para pagamento da RPV. Não é um prazo para pagamento do acordo, né? O acordo em si não materializa o pagamento. Você tem que aguardar a expedição da RPV no seu processo e depois que a RPV for migrada, enviada para o tribunal, aí sim você vai fazer a contagem dos 60 dias corridos, tá bom? Fiquem atentos nisso, porque existe um certo desentendimento sobre esse assunto, né? Mas é sempre bom esclarecer, e aqui no canal vocês têm muito conteúdo, né, sobre esse assunto. Com a receita de médico particular, consigo pedir medicamentos no SUS? Olha, a jurisprudência nacional não distingue a validade e eficácia das receitas promovidas e prescritas por médicos particulares e públicos. Então é plenamente possível você pedir remédios, pedir medicações perante o Poder Judiciário com receitas particulares, tá bem? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês no vídeo de hoje, trazendo mais esclarecimento sobre o direito previdenciário e um temazinho, um recorte sobre o direito da saúde, né? Eu encontro vocês em breve. Fiquem com Deus. Um grande abraço e tchau.